Boa noite a todos. Então, temos o prazer de ter mais um seminário aberto organizado por Daniel Mar Pérez. Te passo a palavra, Daniel. Obrigada. Boa noite, Érica. Boa noite a todos e todas. Estamos, então, nesse que é o quarto encontro já, e o último do ano nessa série. E vamos apresentar o trabalho de Vinícius, Francisco e Eduardo, que estão se debruçando sobre a questão da cura e do método, do tratamento e do método em Freud. Então, eu queria apresentar a meus colegas. Bom, Francisco é alguém com quem compartilhei muitos anos de trabalho cotidiano, demos aulas juntos, juntos mesmo, na mesma sala de aula durante muitos anos, e isso derivou, inclusive, em livros que escrevimos a quatro mãos. E Eduardo também é um colega de trabalho, que começou a trabalhar mais no lugar que eu trabalhava quando eu já estava saindo, mas que também compartilhamos um trabalho de pesquisa e de organização de eventos e de trabalho no GT, bom, que nos faz também velhos conhecidos. Com Vinícius, agora, digamos, a partir da entrada em relação com Francisco e com Eduardo. E eles compõem uma equipe com a qual estamos, então, trabalhando em outro livro, né? Temos um livro que está sendo elaborado por o professor Richard Simanque e a professora Fátima Caro Preso, outro livro que está sendo trabalhado por o professor Éder e a professora Caroline, da Bahia e de Londrina, Richard e a professora Fátima da Universidade de Juiz de Fora. O outro livro que está sendo trabalhado por Francis e por Eladio, e agora esse quarto que está sendo produzido a 6 mãos. Então, eu passo a palavra a vocês. Tem meia hora para apresentar os conteúdos e depois meia hora para a gente conversar. 20 minutos. Começa? Daniel? Se você puder falar mais alto. Oi, agora tá melhor ou tá ruim ainda? Dá para ouvir agora. Tá melhor ou tá ruim? Aí, dá para ouvir. Melhorou? Então era o fone de ouvido. Bom, posso começar então? Perfeito. Tá. Bom, então o Daniel já antecipou um pouco. É um livro a 6 mãos, assim, de um trabalho de cada um, individual, mas também um pouco do que a gente fez junto. E estamos agora tentando harmonizar 3 textos. E há um pouco de especificidade da parte de cada um, mas há também um compartilhamento aí. Para não dar spoiler, assim, né, das partes do texto, porque talvez não seja esse o caso, eu acho que a gente podia falar dos temas dos capítulos, né? Então, a primeira parte do livro remete, então, à questão da cura. E quando agora o Daniel nos chamou para falar sobre isso, nesse evento, eu me lembrei de uma coisa assim, que é a própria relação que eu tenho com essa palavra cura, que vem já da minha primeira formação, quando eu cursei a Faculdade de Arquitetura, e a gente se referia à cura quando falava do concreto, né? Do concreto armado, que passa por um processo de cura, né?
E esse processo é um processo de maturação que não tem fim, né? Isso eu acho importante ir frisando isso, porque depois a gente vai entrar na questão do final, término da análise, né? Quando se teria ou não a expectativa de uma cura. Então, eu já tinha esse contato com essa, vamos dizer, com essa compreensão de cuidar, né? De montar, cuidar, acompanhar um pilar, uma viga, né? Quer dizer, uma peça de concreto armada, e a evolução dela. Então, quer dizer, cuidar não era um processo que tinha um momento de começo e fim, não era um processo acabado, era um processo de acompanhamento, mais da ordem de um prognóstico do que de um diagnóstico, né? Nós sabemos que hoje tem uma estimativa de 300 anos, por exemplo, para um pilar, depois ele entra em esfarelamento e você vai ter que substituí-lo ou recompô-lo. Então, é um processo eterno, vamos dizer assim, né? Contínuo. Depois, a cura apareceu também na questão, acho que o Richard pode dizer mais sobre isso, na questão do queijo, né? Sabemos que todo queijo passa por um processo de cura também, que igualmente não tem fim, né? Há estágios onde chega um momento que esse queijo vai ser ralado, porque ele já não pode mais ser mastigado, ele vai ser ralado e consumido de outra forma, né? Então, quando eu chego na relação com a psicanálise e reencontro essa palavra cura, né, eu tinha uma expectativa sobre ela, mas fui encontrando outras, né? Então, há um capítulo aí, o introdutório, uma parte introdutória desse livro, em que eu procurei, não fiz sozinho, até fiz junto com o Daniel na época, depois compartilhei isso com o Eduardo, com o Vinícius, tudo. Eu procurei, vamos dizer assim, segundo as influências da leitura, né, da epistemologia de Monzani, fazer a busca, né, a compreensão, vamos dizer assim, o mapeamento, acho que fica melhor, desse conceito, do movimento desse conceito, de como que ele foi se constituindo nisso que nós chamamos de obra psicanalítica de Freud, né? Então, o capítulo traz uma varredura, vamos dizer, de um número considerável de textos, onde o Freud vai concebendo a relação do eu com o conflito pulsional, a relação das técnicas que estavam vinculadas a esse conflito, né, como se posicionava, mas, fundamentalmente, as expectativas que se tem, que se pode ter, tanto da parte do analisante como do analista, com o que nós chamamos de cura, né, em psicanálise. E aí você vai lendo lá, você vai descobrir que não existe uma posição. Quer dizer, o que o Freud apresenta ali, até pela própria característica de ser um fundador de um saber, né, em construção, em movimento, há um caminho aí de concepção dessas expectativas, desses conflitos que ele descrevia e das expectativas de cura, né? Então, o trajeto é importante para quem é novato na área, né, entender isso, que não há uma única concepção de cura e uma única técnica, né, de intervenção aí. Bom, dito isso, eu penso assim, não seria o caso de entrar nos detalhes, né, desse percurso, que é um percurso de décadas, mas, assim, talvez mencionar os extremos desse percurso, né? A hipótese de cura começa, e a oferta de cura começa, vamos dizer assim, por uma intervenção hipnótica, onde justamente o que se esperava dali, vamos dizer, nas formas mais primitivas ou mais otimistas, ou até mesmo ingênuas da hipnose, a remoção do sintoma, né? Havia aquela ideia, já que Freud apreende na sua relação com Charcot, de contornar a resistência de um eu sob hipnose e ir ao encontro, né, do reprimido, da ideia reprimida,
trazê-la para a consciência, esclarecendo-a, e, com isso, supostamente removendo o sintoma, né? Vamos dizer, essa, curiosamente, é uma expectativa que depois a gente precisa voltar a falar disso, porque era uma expectativa médica, né? Bastante compreensível do ponto de vista de uma infecção, de uma contaminação, onde você tem um inimigo, talvez identificado, que você possa removê-lo, né? Bom, tardiamente, todos sabem que o Freud abandona isso, há uma sequência de métodos, entre métodos ali que vão ocorrendo, e todos sabem que em 1937 o Freud escreve um texto chamado Análise Terminável ou Interminável, onde ele vai refletir sobre justamente o resultado desse processo de cura, quer dizer, se alcança, se é possível remover, se é possível prevenir, por exemplo, ele discute isso, novos traumas, se é possível criar um dispositivo de autoesclarecimento, onde você mesmo, diante da emergência, pudesse evitar a emergência dos sintomas. Então, tem toda uma reflexão ali que relativiza. Você vai encontrar comentadores que vão dizer que ele, sim, defende o fim de uma análise, ele diz, não há fim de uma análise. Ele até faz ironias ali, brincadeiras, né? Ele diz, o fim da análise é quando as duas partes não se encontram mais, ela acabou, enfim, né? Quer dizer, mas não acabou diante da expectativa do que ocorreu com esse cuidado, né? Com essa relação de cuidado com o sintoma que o paciente trouxe no momento do início, né, das sessões. Mas aí tem uma coisa curiosa nesse texto que eu gostaria de destacar, e vou finalizar depois com isso, para não me alongar muito, porque depois a gente pode conversar sobre isso, é o fato de que o conflito psíquico que o Freud está operando aí, vou dizer, muito grosso modo, assim, né, de um eu com a sua força pulsional, quando chega nesse texto do Análise Terminável, o que o Freud propõe com relação à expectativa de cura, é um abrandamento da força pulsional. Por quê? Ele traz à tona de novo essa ideia de que existe, eu não sei como que, muita gente pode chamar, talvez haja aí uma retomada das questões orgânicas, das questões naturais, de uma certa natureza biológica, mas ele diz, bom, há uma força pulsional, né, que tem que ser levada em conta e que talvez não seja possível resistir a ela, né? Talvez ela seja resiliente em relação aos esforços do eu, né? E, por isso, se levar isso em conta, a análise não acaba, né? Quer dizer, não há o próprio eu, nesse percurso, foi identificado, eu chamei lá no texto de como a identificação de um fogo amigo. Quer dizer, o eu trai o próprio paciente, trai a análise, ele tem interesses na manutenção da doença. O Freud identifica isso, ele resiste à doença. Desculpa, a cura, né? Ele é um obstáculo à cura. Então, é possível que, nessa economia psíquica, essa força pulsional prevaleça, dependendo da intensidade. Veja que o Freud aí vai recorrer à noção de intensidade, o que, de certa forma, parece uma noção pretérita, né? Uma noção que, naqueles que gostam de dizer que a psicanálise se afasta das ciências naturais, tal, seria uma linguagem e um ponto de vista que teria sido abandonado há mais tempo, né? E, no entanto, o Freud retoma isso tardiamente. Aí, como eu tenho estudado ultimamente muito mais a história da medicina, das ciências da vida, vamos dizer assim, do que propriamente psicanálise, eu fui encontrar... trouxe aqui uma pequena ilustração para a gente ver de como é que a medicina, no final do século XVIII para o XIX, né, na passagem para o XIX, portanto, ainda uns bons anos antes do nascimento do Freud e da sua formação, a gente já encontrava essa ideia, duas ideias importantes que o Freud introduziu aí.
né? Que é justamente a ideia dessa força pulsional, né? De uma força atuando, né? Subrepticiamente atuando no homem, e que faz, vou dizer, que determina a própria produção do sintoma, a própria doença nervosa, vamos dizer assim, e também a resistência, né? Então, eu trouxe aqui, vou ler rapidamente, só para concluir, mas assim, a título de ilustração, um tratado, não sei se posso chamar, um tratado médico, né? Não sei, não ainda de psiquiatria, mas um tratado médico, do final do século XVIII, na passagem para o XIX, que se chama Ninfomania, de um médico francês que se chama Bienville. E esse sujeito traz, então, essas duas estruturas que o Freud usa aí, que é, depois, o segundo momento da resistência, mas no primeiro momento, o dessa força pulsional. Então, ele diz a ninfomania, ou o furor uterino, como ele chamava nessa obra, que era justamente analisar esse tipo de comportamento feminino, está sujeito ao temperamento, né? Alguma coisa que um eu jamais daria conta, né? Então, ele diz assim, nessa obra: se a paciente, depois de ter resistido por muito tempo, começar a buscar em seu espírito razões para duvidar da verdade e da honestidade da máxima que por nós estabelecida, se a sua natureza for de temperamento violento, então ele vai, depois de ter feito todas as descrições do órgão genital feminino e da sua fisiologia, ele vai dizer, há ali um tipo de temperamento com uma intensidade em certas pessoas que é irresistível, que não há... Quer dizer, você vê que é uma maneira de desmoralizar a doença mental. Quer dizer, não há possibilidade dessa ninfomaníaca aqui deixar de ser ninfomaníaca. Ela está submetida a uma fisiologia genital que, inevitavelmente, vai conduzi-la do primeiro para o segundo ao terceiro estágio da ninfomania, e o terceiro estágio é o delírio, já, como ele diz, que já leva para a morte, né? Então, ele diz, se sua natureza for de temperamento violento, se contemplar sem nenhum pudor os objetos, causa de sua enfermidade, né? E aí ele diz, ora, este é o caso em que se deve tomar a doença como confirmada e irreversível, né? Essa mulher não haveria... Então, veja que não é uma questão terapêutica, não é uma questão de proporcionar ou não terapias para ela, mas é uma condenação da própria natureza dessa mulher que vai contrair o furor uterino por força, né? Por uma força que não pode ser abrandada por um eu. E aí, mais adiante, ele também antecipa, coloco isso entre aspas para não criar vícios aí, expectativas, ele antecipa a ideia da resistência, mostrando que, em face desse apelo, né, essa mulher, na primeira etapa, na primeira fase, desculpa, ela ainda pode resistir à força pulsional do seu furor uterino. Da segunda em diante, ela não mais pode, né? Então, até aí não se trata de um problema, de um conflito de faculdades, por exemplo. Se trata de uma questão pulsional, né? Que não há... E aí, nesse caso, a análise nem mesmo seria... não teria como ser terminável, ela estaria na ordem só de um prognóstico, só de um acompanhamento, onde o desfecho seria o enlouquecimento dessa mulher pelo furor uterino. Então, eu queria mostrar isso, né? Quer dizer, essas nuances, o quanto Freud está vinculado com esse passado da medicina, né? Com essas expectativas de cura da medicina, que volta e meia você identifica, lendo a história da medicina pré-psicanalítica, você identifica os elementos, né? Que estão no Freud e que depois, talvez, né, desaparecem daí para frente, Lacan em diante,
onde essas expectativas, esses elementos já não fazem parte nem mais da fisiologia, nem mais da psiquiatria, e que aí você vai ter outra expectativa de cura, de término de análise, coisas desse tipo, né? Bom, era isso que eu queria dizer, assim, e aí se alguém quiser levantar algum desses pontos, ou mesmo algum outro ponto sobre esse percurso, a gente retoma. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Gostaria de que Vinícius e Eduardo pudessem falar, então, em torno da contribuição que eles estão dando ao trabalho. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos, a todas. Então, a relação do problema da cura, né, com o problema do método, é o que se encaminha daí para a segunda parte do livro, né? E, afinal de contas, já significa em si mesmo, né, um problema, saber para onde apontam, né, os caminhos da cura, do ponto de vista de um método que se pretende terapêutico, que pretende, afinal de contas, né, revelar digamos assim, os aspectos reprimidos, né, no processo da experiência das pessoas, que tem sua face tanto formadora, né, como um problema do levantamento dessas resistências que se colocam, mas ao mesmo tempo como um aspecto formador, né, quer dizer, que define a personalidade das pessoas, mas ao mesmo tempo tem esse preço a ser pago, que é a exclusão da consciência dos aspectos que não são permitidos, né, que não são bem-vindos na esfera das relações do eu, né, individual, da conexão desse eu com o mundo e mesmo com relação à imagem, né, a autoimagem que a pessoa tem e as dificuldades inerentes a isso, porque esses aspectos, né, que não fazem parte, não podem fazer parte do eu consciente mediante as existências, eles não deixam de insistir, né, no sentido de aflorar, e se não podem aflorar de maneira direta, a tendência é que isso reverta de algum ponto de algum modo, né, do ponto de vista de um sintoma ou de um conjunto de sintomas. Então, é desse ponto de partida que Freud busca, né, na verdade, a partir de um primeiro momento, né, a ideia da revelação desse inconsciente reprimido. Esse inconsciente, então, que estaria fora do alcance da consciência, né, diferente de um inconsciente meramente disponível, porém não imediatamente acessível, né? Mas que seria livremente acessível mediante, vamos dizer assim, as associações normais da pessoa, o conteúdo disponível, enfim, a todo momento, né? A ideia de revelação desse conteúdo reprimido domina, de um ponto de vista metodológico, né, as preocupações do Freud no primeiro momento. Tem todo um percurso, né, nesse sentido. Então, a obra freudiana, né, e depois com todos os seus desdobramentos também, e isso que é interessante, né, de um ponto de vista metodológico, se formos olhar as condições iniciais relacionadas tanto à experiência do Freud quanto do início do movimento psicanalítico, há muitas experiências metodológicas, né? E ao mesmo tempo, a própria palavra método parece não ser definida com muito rigor, né? Aquilo que
seria procedimento, aquilo que seria técnica, aquilo que seria método, de um modo devido ao fato justamente de Freud ter uma preocupação com o aspecto científico da psicanálise, né? Instituir a psicanálise como ele diz, uma jovem ciência, né? Então é curioso também notar que ele não tem uma preocupação muito clara assim, de determinar precisamente o que seria, né? Como que ele define até mesmo a palavra método, né? Mas o processo ele avança independente dessas questões e avança de um modo muito peculiar, porque o Freud ele não busca com a psicanálise, isso fica bastante claro, por exemplo, nos estudos sobre a histeria, fazer uma abordagem de acordo, assim, por exemplo, com uma ciência dura, como uma medicina da época dele, né, que produzia resultados muito palpáveis ou buscava produzir resultados muito palpáveis. Ele prefere, por exemplo, se apoiar em um tipo de descrição, um tipo de narrativa que se aproxima mais, por exemplo, da narrativa dos escritores, né? Então, esse aspecto se liga aos aspectos metodológicos naturalmente, até mesmo na maneira como ele monta, né, as narrativas dos casos clínicos, e depois isso é muito contestado, até mesmo pelos próprios pacientes, né? E dizem, bom, não foi isso exatamente assim que aconteceu, mas aquilo favorecia a narrativa e favorecia o método, né? Favorecia a ideia da cura, favorecia a ideia de um resultado. Então ele fica o tempo inteiro e isso ele fala, inclusive, né, ele mesmo, né, diz como se ele estivesse a meio caminho, né, entre a filosofia e a medicina, e sendo acusado pelos médicos de ser muito filosófico e pelos filósofos de atuar como médico, né, e ao final ter que defender, né, um espaço, de certa maneira, intermediário, não apenas entre essas duas maneiras, vamos dizer assim, de abordagem dos problemas tão específicos, mas também um tipo de abordagem mais próxima da abordagem dos artistas, né? E isso vai se transferir para o interior do próprio método também, freudiano, para os problemas, né, à medida em que o tempo vai passando, a maneira como vai se concretizando, vamos dizer assim, o método do ponto de vista dos seus fracassos e dos seus sucessos, né? É inegável que alguma coisa se revela em análise, né? É inegável que o método ele é produtivo no sentido de facilitar, né, determinadas emergências do inconsciente, mas é controversial no sentido de ser isso que emerge, né, produziria algum resultado do ponto de vista da cura, ou se seria parte de um processo em si mesmo interminável, em si mesmo permanentemente, né, incompleto, e, por outro lado, sem que isso seja necessariamente um problema, né? Muito pelo contrário. Do ponto de vista dos elementos do método, por exemplo, essa noção de análise de escuta flutuante, né? A ideia de uma livre associação, né? São noções que apontam, num primeiro momento, para uma resolução de problemas de um determinado tipo específico, né? A revelação desse inconsciente reprimido. E, por outro lado, especialmente, né, quando avançam para, por exemplo, as últimas obras do Freud e depois para a análise lacaniana, para citar um desenvolvimento desse tipo, né, o que vai ocorrer, né, é uma insistência não tanto mais na interpretação do psicanalista, no sentido dessa revelação do inconsciente reprimido, mas sim num aprimoramento do próprio processo da fala, no sentido
de uma abertura para o mundo simbólico, né, para a linguagem e para uma determinada fala, né, para um determinado modo de falar as coisas, que ao final se aproximaria também muito de uma fala poética, no sentido não da produção de um poema, mas no sentido de uma fala que revelaria, então, os interstícios da própria linguagem e faria essa linguagem prosperar, num certo sentido, se desapegando das identificações em algum nível, né? Isso sem uma finalidade previamente colocada no sentido propriamente assim de uma revelação do inconsciente, como se fosse uma decifração de enigmas, né? Na conversa que nós tivemos, entendi que um pouco íamos a retomar a questão da pesquisa de quais eram os diferentes modos de cura, de trabalho clínico que propunha Freud, que ia mudando, e que esse trabalho, de algum modo, mudava em função também de um método que mudava, que é o que você está propondo. E o Vinícius entraria como nessa... Então, o interessante é que os impasses, justamente metodológicos, né, eles não são necessariamente problemáticos. Claro que os problemas se apresentam, mas isso não é um demérito da abordagem metodológica. Na verdade, é uma característica da própria existência no seu conjunto de variações, né? Tanto variações expressivas quanto as variações possíveis do ponto de vista das perspectivas que se colocam para a própria metodologia. E é aí que o Vinícius entra. Vinícius. Oi, boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boca, todo mundo. Então, onde que eu entro, né, no meio dessa história? A gente tem uma primeira parte aí, né, falando da cura, e aí a cura é um conceito que a gente não consegue definir muito bem, talvez nem o próprio Freud, ele vai circulando, o Boca vai fazendo vai historiando esse conceito. Hoje ele trouxe algo que a gente não tinha falado ainda, isso da analogia com o concreto, dessa cura, né, desse processo de curar, né, algo que não tem fim. Depois a gente tem essa intersecção, essa continuidade que o Eduardo vai trazendo sobre o método, e como o método ele também está relacionado com... ele também, embora a gente tenha aqueles escritos técnicos do Freud lá, que a gente entende eles assim, da década de 1910, a gente vai ler os escritos técnicos e também percebe um método fugidio, no sentido de que não há uma propedêutica. Não existe assim, né? Tanto que depois isso vai derivando na psicanálise, a gente vai falando de transmissão da psicanálise, né? As escolas de psicanálise, a gente não vai tendo um método propriamente. Então, o terceiro capítulo, ele já vai fazendo uma nova derivação, e aí como se a gente fosse fazer um balanço de... Ele está intitulado, por enquanto, como um método que não cura. Então, há ausência de um método, há ausência de uma cura, então há uma outra coisa aí. E aí, o que eu acabo contribuindo com o trabalho é a introdução de um outro autor que a gente tem tem trabalhado muito nos últimos tempos no PPGF, que é o Jorge Canguilhem, que é um autor que vai estudar a história da medicina, mas, sobretudo, o conceito de vida, a ideia de vida e a relação que a teoria estabelece com a vida, que as teorias se constroem a partir de uma tentativa de circunscrição desses elementos que surgem e rompem o tempo inteiro na vida. Tem uma palavra que o Botta usa bastante, né, sobre expectativas de cura. Quando a gente vai trabalhando nessa ideia de expectativa de cura, é talvez porque a gente tem uma expectativa sobre o que é um sujeito, o que é o indivíduo, o que é a vida, o que é o ser natural.
e a partir do momento em que eu estabeleço uma ideia, eu faço uma teoria que tenta delimitar o que é esse sujeito, eu então vou percebendo a defasagem que ele tem em relação a determinada teoria, e aí eu proponho uma determinada cura a partir dessa defasagem. E o Canguilhem é um autor que a gente tem observado como a ideia de vida que ele propõe, como algo que erra, no sentido de ser errante, de produção incessante de novas formas de existência, de novos conteúdos, de novos arranjos, se assemelha muito com o que o Freud vai encontrando na clínica, nas manifestações dos sintomas, nas dificuldades que ele vai encontrando de circunscrever exatamente os elementos que ele vai tentando curar de algum modo, né? A gente sabe como ele vai transformando a perspectiva de cura dele, depois tem a primeira guerra, aí tem toda aquela coisa que vai vindo essa repetição, aí chega lá, como o Boca apontou, lá no final da obra já tem outra perspectiva completamente diferente daquela cura que ele via lá no início do trabalho com as histéricas, mas o que não cessa de acontecer ao longo da trajetória das conceituações do Freud com relação à ideia de cura e com relação à ideia de método? É que os sujeitos, eles ameaçam a teoria freudiana de algum modo. O Canguilhem tem uma frase com relação à medicina, que é: o sujeito ameaça a medicina, porque ele ameaça a teoria. Ele convoca a teoria, então, a ficar o tempo inteiro se rearranjando para tentar dar conta daquela produção desejante. Vou aproveitar que o Eladio está aqui na sala e fazer uma referência ao Deleuze, que vou fazer essa exaltação do inconsciente freudiano até 1900, depois tudo vira, né, como eles falam, um papai e mamãe, né, nessa leitura que eles fazem, que depois a gente pode falar mais sobre isso, mas o que é interessante dessa leitura que eles fazem e que, enfim, há todo um movimento, e o Canguilhem ali, né, nesse prenúncio dessa filosofia francesa que é da década de 60, vai se interessar por essas teorias que vão tentando circunscrever a vida, e a vida o tempo inteiro frustrando, de algum modo, o modelo teórico. E o que parece que a psicanálise tem de interessante é que ela de algum modo, uma teoria que pressupõe que esse corpo vai estar o tempo inteiro produzindo variações nas suas formas expressivas, e, de algum modo, ela vai incluir em seu método a possibilidade, uma não rigidez metodológica. E o Canguilhem tem um texto chamado Descartes e a Técnica, e Atividade Técnica e Criação, e um outro trabalho chamado Por uma Pedagogia da Cura é Possível. Esses 3 trabalhos que eu utilizo para tentar abranger, de algum modo, os trabalhos do Freud. E nesses 3 trabalhos, o Canguilhem vai mostrar como toda a construção do Descartes sobre a teoria e sobre a técnica ele aparece, de algum modo, tentando menosprezar, não é a palavra adequada, mas tornar inferior a atividade do artesão em detrimento da atividade do conhecimento teórico, que vai, enfim, impulsionar o desenvolvimento do conhecimento. E o que a gente vai observando aqui, o Descartes, o Canguilhem, diferentemente, ao invés de valorizar essa perspectiva do teórico que nomeia aquilo, ele vai falar, olha, a grande técnica da psicanálise está justamente no psicanalista se colocar como um técnico, no sentido da técnica do artesão, de uma artesania, que vai estar considerando que a matéria, de algum modo, se for pensar em Descartes, né, a matéria faz resistência, a matéria, né, ela, de algum modo, ela perverte a teoria, e o Freud e o Canguilhem, fazendo essa leitura a partir do Canguilhem, e a psicanálise enquanto método, vai ser esse método, enquanto uma técnica no sentido de uma arte que vai estar se rearranjando com essas produções, essa máquina inconsciente, essa máquina de produção de sentido e de significado, e aí a gente tem um método que consegue ser minimamente capaz de acolher a radical singularidade da existência, que não vai se enquadrar em uma teoria. Então, a gente vai entendendo que todo o processo patológico, sintomatológico, toda histeria, ela não é um sintoma que deve ser curado, mas ela é uma problematização da teoria, de algum modo. Ela é uma problematização do modelo de entendimento do que é um sujeito.
E aí é mais ou menos esse o arranjo que eu tento trazer nesse terceiro capítulo, mas eu não queria dar muito spoiler para a gente poder também fazer boas vendas. Não, mas está bom porque no trabalho de vocês três e o trabalho de Éder e Carol, fica explícito o suporte epistemológico. Vocês vão trabalhar desde George Canguilhem e o Éder e a Carol vão trabalhar desde Thomas Kuhn para dar conta da clínica freudiana. Em um caso, na questão da cura em geral e os diferentes momentos, e em outro caso, no caso do tratamento da psicose. Né? Então, vão ficar bem esclarecidos, bem explícitos os pontos de partida. Né? Richard, diga. Não, já está na parte das perguntas, não tô... Não, você já abriu o microfone, já era para perguntar isso. Não, eu tinha também uma questão sobre, mas só para esclarecer mais a orientação do trabalho, porque o Boca falou um pouco da clínica psicanalítica, a cura psicanalítica, a cura médica, né? E aí o Vinícius falou do Canguilhem também, então já coloca nessa perspectiva, né? Não só a perspectiva histórica, né? Porque o Kuhn faz uma sociologia histórica da ciência, o Canguilhem faz uma epistemologia histórica, né? Então né? Mas também historicamente a relação entre a cura médica e a cura psicanalítica, né? Então eu pensei que vocês realmente pretendem trabalhar nessa direção, né? Porque, assim, parece um problema, obviamente, é realmente circunscrever o que é cura para a psicanálise. É fácil dizer que não é. Né? Agora é difícil dizer o que é. Ou seja, a cura psicanalítica não é uma cura médica, deixou de ser uma cura médica. Né? Então, ela não procura eliminar uma condição patológica. Né? Ela procura outra coisa, agora qual que é essa outra coisa? Né? Porque, assim... a cura médica é mais ou menos claro, assim, tem imensas concepções diferentes sobre o que é cura e medicina, porque tem inúmeras concepções diferentes sobre o que é doença em medicina. O Canguilhem explora várias dessas possibilidades, né? O Foucault também, no Nascimento da Clínica, faz isso, né? Ou seja, a doença pode ser um estado de desequilíbrio dinâmico do organismo, a doença pode ser a presença de uma entidade mórbida no organismo, a doença pode ser uma variação excessiva ou fraca demais de uma variável orgânica fisiológica comum. A doença pode ser um processo, a doença pode ser todas essas coisas. Mas a cura médica tem sempre um elemento comum, assim, a cura médica ela é sempre regressiva, ou seja, o objetivo da cura médica é deixar o paciente do jeito que ele estava antes de ficar doente. Né? É voltar para trás, ou seja, é deixar ele como ele estava antes. Né? Então, a cura psicanalítica não é isso, mas então o que é? Então, a cura psicanalítica não quer fazer o cara voltar para trás, a não ser instrumentalmente, regredindo a análise para lembrar alguma coisa que ele precisa falar, mas assim, mas não é o objetivo da cura. Mas então, qual que é o objetivo? Né? Porque o dispositivo da cura também tem uma história. Né? E já tem a história disso, né? O Foucault também falou um pouco, né? Comparou a psicanálise com a confissão auricular, lá que surge, né? O seu dispositivo mesmo, deita, são normalmente as mulheres que se confessam, o confessor pessoal, ela deita no sofá, o cara senta na poltrona atrás, se inclina, né, para que ela possa falar em voz baixa, né, fica fora do campo, né, é igualzinho, né, o que muda é o background teórico, mas o dispositivo é o mesmo, né, e a pessoa tem que falar a verdade, assim, né, não pode mentir para o confessor e não deve mentir para o analista, embora poucos cumpram essa, né, então, né, tem todo um dispositivo médico e não médico, tem vários antecedentes. Né? Agora, a questão se tem alguma hipótese a respeito de qual é a especificidade da cura psicanalítica, o que parece ser, né, a questão do curar do queijo. Não sei porque o Boca acha que eu entendo de queijo, só porque eu mudei para Minas, né? Mas eu continuo não entendendo nada de queijo. Mas a gente sempre usa esse exemplo do queijo para explicar para os alunos, para falar de Lacan, da direção da cura, né? É curar mais no sentido de curar o queijo, né? De curar a linguiça, né? Do que de curar no sentido de sarar, para ilustrar a diferença entre cure e guérison, tal, né?
Então, claro, é produzir uma transformação, né? Mas até aí não respondeu muita coisa, porque produzir uma transformação, a medicina também quer, é uma transformação regressiva. Mas qual é esse tipo de transformação, né? E até que ponto, realmente, essa conotação terapêutica desapareceu ou deve desaparecer da psicanálise? Né? Será que a psicanálise não tem mais nada a ver com terapia, no sentido, né, de, enfim, produzir uma cura no sentido mais próximo do sentido médico? Né? Ou será que ainda preservou alguma coisa disso? Eu já vi palestras de colegas, por exemplo, falando que a ideia de diagnóstico não tem nenhum sentido em psicanálise. Não faz sentido fazer diagnóstico em psicanálise. Por quê? Porque se a clínica é uma clínica do indivíduo, do individual, para que você vai inserir a condição do indivíduo numa categoria? Então, não, a cura, né, para cada indivíduo tem a sua própria medida. Será que, né, é até esse ponto que vai? Será que realmente a ideia de diagnóstico, por exemplo? Então, para que falar em histeria, em obsessivo, em depressivo, se não faz mais nenhum sentido, né, falar de diagnóstico em psicanálise? Se perdeu totalmente a significação médica da cura, então realmente não faz sentido falar de diagnóstico, não faz sentido usar nenhuma das categorias médicas para descrever a cura psicanalítica, mas até que ponto? Então, essa é a minha dúvida. Assim. Eu poderia dar uma resposta, mas saindo da esfera freudiana. Mas o que vocês que estão escrevendo o livro podem responder a Richard? Bom, o Richard já disse tudo aí na pergunta, né? O ponto que eu quis marcar assim na passagem ali da história da medicina para os primórdios da psicanálise, que realmente faz todo sentido isso que ele indicou. Só para ficar na mesma referência bibliográfica, o Bianville diz que o furor uterino ele aparece como um acidente, né? Depois ele usa 2 vezes a palavra acidente, depois com disfunção. Então é exatamente isso que o Richard disse. Quer dizer, então a função do médico é voltar o corpo. Tem que lembrar que nós estamos falando aqui de uma concepção que eu vou resumir na ideia de homem e máquina, onde você tem uma economia mecânica que tinha que ser restaurada e que frequentemente era posta em desequilíbrio por infinitas ações e por desvios lá do sistema de humores, de espíritos animais, etc., que tinha que ser restaurado. E, às vezes, não podia ser restaurado. Né? O caso do libertino, do Sade, por exemplo, é uma produção do desequilíbrio, né? Da doença do organismo. Então, realmente, aí é o que você falou. Nós sabemos o que é. Agora, no caso da psicanálise, a gente vai acabando sabendo o que não é. Então, bom, se o Freud abandonou a hipnose, se ele abandonou a ideia de encontrar um ponto a ser revelado, qualquer semelhança que ele tivesse com essa intervenção pontual, e quando ele abandona isso, então nós sabemos que ela deixa de ser isso, né? A cura deixa de ser, vamos dizer, essa herança médica e essa parecência com a medicina, né? Agora, então, o verdadeiro desafio é isso. O que ela é? Né? Então, quando a gente recorre a Canguilhem, e eu acho que todo o trabalho do Vinícius se concentrou nisso, todo o trabalho dos nossos seminários há 2 anos já investigando Canguilhem, é no sentido de vamos dizer assim, sinteticamente, identificar onde que está a doença para Canguilhem. Está na interrupção, na capacidade de produzir normatividade. Teríamos, então, que ter tempo para dizer o que é essa normatividade, que é um conceito fundado na ideia de normatividade biológica e que é transposto progressivamente para a ideia de normatividade social, normatividade do pensamento, normatividade na arte, enfim. Ele se expande, né, na própria ideia de vida como valor. Né? Então,
se tivéssemos que encontrar uma definição positiva, e eu espero que o texto do Vinícius dê uma boa indicação disso, do que seria a cura, aí então ela vai no sentido do acompanhamento, mas não de um acompanhamento monitorado, mas de um acompanhamento que permita desencadear no neurótico, já que o neurótico, particularmente a histérica, quando Freud nomeia de reminiscente, né, quer dizer, bloqueada na sua lembrança, né, a análise deveria permitir justamente esse desbloqueio no sentido de restaurar a capacidade de produção de normatividade. Né? Então, aí você teria, uma vez entendido esse conceito, você teria a ideia positiva do que seria uma cura, né? Inspirada, como diz o Daniel, desde Canguilhem. Né? Agora, a questão do queijo, Richard, é o seguinte: o melhor provolone com tomate seco que eu comi na minha vida foi na sua casa. E eu não posso deixar de pensar que foi você que fez esse queijo. Não, era o queijo de Cruzilha. Isso. É os queijos Até de hoje Cruzilha. eu me lembro dele. Isso. Maravilhoso. É isso. Do ponto de vista metodológico, né, Richard, a mudança do foco do tratamento, né, da interpretação do analista para, enfim, o fomento dessa livre associação no sentido de um eixo do desempenho do próprio analisante, né, da performance dele com a linguagem, é que eu acho que é fundamental nesse sentido, né? Porque havia uma contradição básica na psicanálise que, ao mesmo tempo, seria justamente essa possibilidade de buscar nos interstícios da linguagem isso que estava por ser revelado e, ao mesmo tempo, a criação de certos condicionantes, por exemplo, de um ponto de vista daquilo que seria considerado o desenvolvimento normal e que funcionaria daí como alvo, né, a ser atingido. Enquanto, na verdade, né, isso é pouco frutífero, né, exatamente do ponto de vista da singularidade, exatamente do ponto de vista dos fins e meios que uma pessoa pode colocar para si mesma, inclusive do ponto de vista da performance da linguagem, né? que permitiria alcançar, então, determinadas metas que não seriam necessariamente as mesmas preconizadas, né, pelo analista em função de uma cura imaginada a priori, né, como uma revelação de um inconsciente reprimido e que levava Freud a forçar, em muitos casos, a interpretação para se adequar justamente aos resultados que pretendia obter. E isso, na prática, levava a uma frustração, né, em relação ao objetivo do tratamento. Então, esse deslocamento do eixo do protagonismo da análise para o paciente é uma mudança fundamental nesse sentido da possibilidade de uma normatização, né? E não o apego a uma determinada classificação, por exemplo, de como as coisas deveriam ser e acontecer. Eu me pergunto se essa ideia de restaurar essa capacidade normativa que é própria do ser vivo, né? O Canguilhem, essa questão um centro de normatividade, como o Canguilhem diz, né? Ela é interessante como concepção, pelo menos como ponto de partida, uma concepção de cura. Às vezes eu acho que corre o risco disso desembocar numa concepção meio habermasiana da psicanálise, assim, né? A ideia de restaurar a capacidade de autorreflexiva do sujeito, né? Porque o que é neurose para o Habermas? O sujeito, o que faz a especificidade do agente humano e que ele é o centro de autorreflexão. Os seres humanos constituem a sua própria realidade a partir da sua capacidade autorreflexiva. Né? O que é o neurótico? O neurótico é o cara que perdeu essa capacidade. Ele acredita que ele é determinado pelo mundo, que tem coisas no seu corpo, na sua vida,
que atuam compulsivamente, criam compulsões, que ele age na contramão da sua intenção, da sua vontade. Isso é uma ilusão, é um auto-engano. Então, você tem que corrigir isso, né? Por isso que a psicanálise, então, é um exercício, uma prática no sentido de restaurar essa capacidade autorreflexiva do sujeito. Né? Essa visão pode acabar dando uma visão habermasiana, tem um monte de senões para essa leitura habermasiana, inclusive, né, isso aponta uma concepção muito intelectualista da clínica psicanalítica, como já foi, tem críticas clássicas a essa leitura do Habermas lá Mas eu me pergunto se restaurar essa capacidade normativa né, do sujeito de produzir essa própria norma, né, não começa a lapidação a aparecer muito com a ideia habermasiana de autorreflexão. Não passa por aí, Richard, pelo seguinte, só rapidamente, até, né, pelos limites. A normatividade pressupõe uma teoria dos valores. Eu mencionei rapidamente isso. E a teoria dos valores, que vai num quadro, a gente está trabalhando isso agora, inclusive com o Oswaldo no seminário, vai num quadro da influência nietzschiana que ele recebe, que passa por Bachelard e tal. E tudo isso pressupõe uma outra ontologia, né? Não vai no caminho da subjetividade. Né? A normatividade, inclusive, ela pressupõe uma crítica à própria noção de organismo, no campo da biologia, a própria crítica à própria teoria celular e depois a noção de organismo como meio interior. Quer dizer, é justamente a ideia de restrição, de circuito como fundamento, né? A racionalidade como fundamento de uma norma que o Canguilhem não está de acordo. Então, eu reconheço que assim, há uma tendência a escapar, a restaurar essa subjetividade aí, como se fosse alguma coisa centrada num sujeito que recobra uma capacidade perdida, mas não é isso. É entrar numa outra ordem de valores. Né? Então, precisaria tomar cuidado para entender essa normatividade, bastante distante da subjetividade, porque a crítica, como o Vinícius lembrou, começa lá na crítica cartesiana. Né? Então, ela não pode terminar nessa questão que você colocou como se fosse esse indivíduo. A noção, até porque, assim, nos conceitos de Canguilhem, a noção de sujeito é trocada pela noção de indivíduo. Né? E indivíduo e de singular, o seu complemento. Então, ela não passa por uma oferta para o sujeito dizer o que ele quer. Não é uma psicologia de desejos nesse sentido. É uma psicologia de valores, onde o sujeito o paciente teria que se reinserir numa nova ordem ontológica de valores. Os valores não têm centro em Canguilhem. Né? Aí precisaria fazer essa vinculação com o Nietzsche e tal, que o Oswaldo está fazendo. Mas isso depois a gente pode... Né? Mas é interessante, foi bom você ter apontado isso, porque há esse deslize, sim. Quer dizer, pode-se compreender qual-se o risco de trair a própria teoria e recair nessa subjetividade aí que não teria ganho nenhum, né? Para a psicanálise, e nem para o paciente. Então, eu queria só... Pode dizer, Daniel. Não, fala, Eduardo, fala. Que precisa ressaltar em relação a isso que o Richard falou, né? Que não é tanto no sentido de uma compreensão, né? No sentido intelectual da palavra, mas no sentido de uma certa expressividade que possibilita o acesso a um universo simbólico mais amplo, né? Então, existe um nível, vamos dizer assim, linguístico que está meramente no campo da competência, né? E existe o nível do desempenho, né? E é isso que
que se fomenta também, né? Quer dizer, de um ponto de vista técnico, que possibilita a normatividade, né? Que possibilita a ampliação, através de uma possibilidade de expressividade maior, uma ampliação do próprio campo simbólico e a possibilidade da experiência, de uma experiência diferente, né? Uma experiência que modifique não apenas os objetivos, mas também a própria forma de se chegar até eles, né? Através da linguagem. É a primeira vez que escuto Francisco defender Freud, em algum sentido, mas estamos progredindo. Então ficam 4, eu estava pensando que ficam 4 livros, então, que está sendo produzido por Richard Simanki e Fátima Caro Preso, acerca da psicanálise como ciência da natureza e teoria da cultura, e que estão desenvolvendo esse material. Um segundo livro, onde se está trabalhando a psicanálise entre o método e a cura, a partir de um suporte epistemológico de Georges Canguilhem, que estão elaborando Francisco, Eduardo e Vinícius. Um terceiro livro que trabalha a psicanálise em relação com a psicose entre Freud e Winnicott, e que utiliza como suporte epistemológico Thomas Kuhn, e que é elaborado por Eder, o professor Eder e a professora Carolina. E um quarto livro que trabalha o Édipo e a esquizofrenia entre a psicanálise e a esquizoanálise, y que he trabajado por Eladio Craya y por Francis Juliana Fontana, y que de algún modo estaba pensando en trilogías y en tetralogía. Hoy Richard me explicó que cuando es 4 es tetralogía, que forman como una tetralogía, ¿no? Donde nos vemos un primer libro que se presenta como una teoría que se presenta como ciencia de la naturaleza y teoría de la cultura, que avanza en una teoría da cura y una teoría de un método, y que de algún modo se aplica en el desenvolvimiento de casos clínicos de esquizofrenia y de psicosis en Freud y en Winnicott. Entonces, que dan esa tetralogía, me parece que da un panorama inicial de algunos presupuestos epistemológicos que fundan a teoría y a práctica psicanalítica en su inicio, y que me parece que pueden ser pauta de discusión para poder entender algunas condiciones de posibilidad epistemológicas de una práctica que, bueno, ya tiene 130 años y que de alguna forma fuese modificando. Entonces me parece que esa tetralogía es un buen punto de inicio da serie de libros que el editor Sergio va a llevar adiante en la editora Langage, y que, bueno, que va a nos permitir hacer los debates que nós ya vimos haciendo há muito tempo, mas agora con los textos publicados en relación con un público con el cual va a también dialogar conosco, y con un público que también practica esa psicanálisis y se nutre de esa psicanálisis para poder sustentar una práctica clínica cotidiana. Entonces me parece que esa tetralogía es una reflexión teórica, es producto de pesquisas que todo grupo, nós todos estamos haciendo de cuando éramos jóvenes. Bueno, Vinícius es joven ainda, mas que vimos haciendo há muito tempo, y que me parece que, quero dizer, é uma pesquisa com um trabalho de anos, mas que tem um vínculo direto com a prática clínica cotidiana de aqueles que estão se formando hoje. Então, me parece que a relevância e a importância dessa tetralogia pode ser significativa, para que o ano que vem, quando sejam publicados os livros, nós possamos organizar debates, ciclos de conferências, e isto que
que a internet nos proporciona e que eu acho que Jorge Luis Borges teria amado, que é dialogar com o escritor e poder ver com o leitor, digamos, e poder ver o que o leitor entendeu do que a gente escreveu, porque muitas vezes a gente escreve coisas e demora muito saber o que o outro entendeu. Hoje houve um exemplo aqui, não? Bom, aquilo que Francisco, Eduardo e Vinícius estavam dizendo podia se entender como uma defesa, uma espécie de intelectualismo, de iluminismo, de uma prática, e não, parece que não era bem isso. Então, me parece que a publicação do texto e que essa publicação do texto origine debates que possam ir sendo reformulados, me parece que é o objetivo de um livro e das pesquisas que nós fazemos, muitos de nós como filósofos também. Não? Muito bem, Daniel. Acho que você sintetizou aí todo o seu projeto. Espero que a gente consiga, no primeiro semestre, já ter esse material em mãos o mais rápido possível, a gente ter uma publicação que possa atravessar o ano de 2022, né? A gente possa publicar esses textos todos, essa tetralogia, junto com a trilogia do Kant, que estamos preparando ainda para esse ano. A gente tem um material aí que no próximo ano permita várias discussões, vários encontros, né? Vários seminários em torno dos livros. A gente possa organizar uma série de debates em torno desse material. Hoje, é difícil discutir a partir daquilo que não, mas foi dito por vocês, né? Será muito importante discutir a partir daquilo que nós vamos ler do que vocês escreveram, né? Então, isso permite uma reflexão, um tempo a mais de maturação da ideia, até para poder fazer uma discussão mais rica, mais aprofundada. Mas, mesmo assim, eu fiquei bastante interessado em ler o livro de vocês, né? Não só como editor, mas como leitor também, e que a gente possa, no ano que vem, desenvolver uma série de ações em torno desse material já publicado, né, Daniel? Não só em intenção, mas também ali já materializado. É isso também. A intenção do livro não é apenas que se transforme em papel, sino de que seja um livro que circule com o objetivo de criar seminários, encontros, debates, congressos, onde nós possamos, inclusive, não só dialogar entre nós e em poder produzir outras coisas a partir disso, sino que outras pessoas, em cursos de filosofia, psicologia, instituições de formação de psicanalistas, médicos interessados, sabe? Pessoal da área da saúde, da educação, que se interessam por psicanálise, possam também ter acesso tanto ao material quanto aos debates que a gente vai propiciar. Por isso, a ideia será, o Sérgio, como editor, vai propor o calendário de publicações, mas a gente vai ter que publicar, vai ter que produzir o calendário de atividades de debate, com os quais nós vamos a trabalhar com isso, né? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Daniel. Voltamos ao seminário no ano que vem, em fevereiro, é isso? Isso. Em fevereiro retomamos, então, esse seminário, a partir não sei qual é a gente pode ver até a data, mas na segunda quinta do mês de fevereiro, e teremos, então, vários seminários no ano que vem, tratando dessa temática, coordenado pelo Daniel. Ok? Obrigado a todas, a todos, e nos vemos em breve, então, com novas notícias.